Olá pessoal, tudo bem? Bom, o último assunto que nós vamos tratar nessa disciplina é a conexão da nossa aplicação Express com o banco de dados não relacional MongoDB, né? Então existem os bancos de dados relacionais, onde nós precisamos especificar as tabelas, os relacionamentos, tudo bem formal, né? E existem os bancos de dados não relacionais, onde nós criamos coleções de objetos, nós vamos salvando os dados dentro dessas coleções, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Nessa aula especificamente, a gente vai apenas conseguir estabelecer a conexão e depois, nas próximas videoaulas, nós vamos explorando essa conexão e utilizando. Então, nós vamos começar aqui com a criação de uma nova aplicação, tá? Um novo projeto. Então, eu já tenho aquela pasta onde eu fui criando os projetos no decorrer das aulas e aqui eu vou adicionar mais uma pasta, tá? Vou chamar aqui de App Express Mongo, tá? Talvez fique um pouco difícil de enxergar nessa parte, mas quando eu abrir o VS Code aí eu dou zoom e aí fica mais tranquilo de visualizar o que eu estou digitando, tá? Mas aqui eu chamei de App Express Mongo. Vou abrir isso aqui com o VS Code, tá? Então, a princípio é apenas uma pasta vazia, né? E aí nós vamos transformar isso num projeto. Pessoal, a princípio é o de sempre, tá? Então, a gente abre o terminal aqui com Ctrl J, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer projeto Node.js, né? Qualquer projeto que vai utilizar JavaScript ali, é dar um init, tá? npm init, e aí para simplificar aqui, -y, que ele já inicializa o projeto de forma mais direta, beleza? Então, deu npm init -y, ele já cria para a gente o package.json, tá? Bom, eu vou adicionar aqui, pessoal, todos os módulos externos que nós vamos precisar nesta aplicação. E quais são eles, né? Bom, vamos lá. npm i para instalar, né? E eu vou precisar do Express, vou precisar do Nodemon, que é para mais para frente a gente não precisar ficar restartando a aplicação frequentemente. E a novidade aqui é que eu vou usar o módulo Mongoose, tá? Esse módulo ele é o que vai permitir a gente conectar nossa aplicação ao MongoDB, tá? Então, com isso a gente vai conseguir salvar dados, né? Então, em vez de a gente ficar fazendo aplicaçãozinha que só mostra algo ali na tela, sem persistir nenhuma informação, agora a gente vai poder salvar informações num banco de dados. Tudo bem? Então, apertou Enter, ele vai levar alguns segundos ali para realizar a instalação. Enquanto ele vai instalando, bom, já terminou, né? Então, fez a instalação, né? Ele já consta aqui, inclusive. Beleza. Então, assim, posteriormente a gente vai criar todas aquelas estruturas que nós já aprendemos. A pasta routes, a pasta views, controllers, tá? Mas nessa aula eu quero apenas conseguir estabelecer uma conexão, tá? E para também não fazer de uma forma que eu vou ter que reescrever tudo posteriormente, eu já vou fazer pelo menos a parte da conexão já no formato mais adequado aqui, no formato final. Então, assim, normalmente a gente separa uma pastinha ou algum lugar para colocar tudo que é referente à conexão com banco de dados, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta e eu vou chamar de database, tá? Para quê? Só para eu ter um lugar certo para tudo que for relativo à configuração com banco de dados ou até com múltiplos bancos de dados, né? Se for o caso, eu posso colocar aqui dentro, tá? E aqui dentro eu vou criar o arquivo que vai ficar responsável por estabelecer essa conexão, tá? Vou chamar aqui de connect mongo.js, tá? É só o nome para eu saber exatamente o que esse arquivo faz, tá? Bom, pessoal,
como que a gente estabelece a conexão com o banco de dados? Lembrando que a gente ainda não configurou nada do banco, tá? Então, já vou deixar preparado aqui. A gente primeiro vai precisar do Mongoose, tá? Vai ser o módulo que estabelece essa conexão. Então, deixa eu já importar aqui no meu projeto, né, no meu arquivo, tá? Repare que a gente não tem o arquivo index ainda, então nada do que eu estou fazendo aqui por enquanto é executável, tá? E aí, a gente vai criar aqui uma função, tá? Deixa eu ver, connect to database. Então, eu vou criar uma função que vai estabelecer essa conexão com o banco, né? E aí a gente vai já deixar configurado aqui para ele exportar essa função, tá? Então, exports connect database, tá? Bom, a gente ainda não vai conseguir escrever muita coisa aqui porque a gente não tem o banco de dados para a gente entender como isso funciona, tá? Então eu vou deixar aqui em standby, tá? E aí vamos criar então, vamos configurar nosso banco de dados para então podermos prosseguir aqui com a conexão. Pessoal, voltando para aqui para o site do MongoDB, existem duas formas de utilizarmos. Tá? Uma forma é instalando a nossa máquina, então você pode vir aqui em produtos, né? E você tem aqui o botão de baixar. Aí você consegue instalar localmente o MongoDB na sua máquina. E a gente também tem a opção de usar ele online, tá? Essa opção online, ela tem sido bastante utilizada porque ela tem uma versão de teste aí, gratuita. E é interessante porque, assim, pensa que você está desenvolvendo uma aplicação aí na sua casa, tá? Quando você chegar no laboratório, você vai estar em uma outra máquina, em um outro ambiente, e aquele MongoDB que estava instalado no seu computador em casa, você não vai ter acesso, tá? E aí você vai ter que reconfigurar o MongoDB no local que você estiver. Já se você optar pela opção remota, né, de usar aqui a própria plataforma do MongoDB para criar o seu banco, você pode migrar de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro, você vai estar sempre se conectando no mesmo banco, tá? Então tem essa facilidade. Por conta disso, eu vou ensinar vocês a utilizar a versão online, tá? Então a gente vai vir aqui em logar, tá? Na verdade, nesse meu e-mail não tenho conta ainda, então eu vou optar aqui pelo cadastro, tá? Vocês podem seguir o mesmo roteiro, tá? E aí dá para você fazer login com sua conta Google ou com a conta GitHub. Bom, aí fica a critério de vocês. Aqui no caso, como eu quero criar uma conta só para as aulas, eu vou logar com a minha conta institucional do Google, tá? Então, vamos lá. Dá na mesma, tá, pessoal? Então, aceito os termos e vamos lá, estou cadastrado, tá? Então é bem rápido, né? Se você utilizar aí a conta Google ou conta GitHub. Beleza. Então já estou cadastrado na plataforma e eu preciso criar, pessoal, primeiro um cluster, tá? Vai ser tipo como se eu estivesse criando uma máquina virtual, tá? Separando um pedaço de armazenamento em algum servidor aí que o MongoDB possui, tá? Então vamos lá. Vou criar esse cluster e aqui dentro desse cluster, posteriormente, eu vou criar o banco de dados, tá? Então, vamos lá, create. Aí tem as opções pagas, né? Mas a gente tem aqui, ó, a opção M0, né? Que é free, tá? Então, você vai optar aí por M0. Você pode observar aqui que na opção M0, né, ó, os recursos de memória RAM e processador virtual, eles são compartilhados, o que quer dizer que se tiver muita gente utilizando em determinado momento, ele pode ficar lento. Mas assim, para o nosso uso, a gente nem vai perceber lentidão nenhuma, tá? A gente poderia perceber se a gente quisesse usar essa opção free aqui para uma aplicação comercial de verdade, né, que tivesse uma demanda maior. Agora, para as nossas atividades aqui do curso, pode usar essa opção free que não vai ter nenhum problema. Você pode dar um nome para o seu cluster. Eu vou deixar aqui o nome padrão mesmo.
tá? Tudo padrão aqui. E create deployment. Aí, vamos lá. Nem sempre ele pede isso, né? Ok. Ele já me, ele já me oferece aqui essa opção de já estabelecer uma conexão, tá? Mas eu vou só falar aqui para ele criar o usuário do banco de dados, tá? Então, criou o usuário do banco de dados, a gente precisa desse usuário, então você precisa clicar naquele botão, tá? E se eu vier aqui, ele vai me dar a opção aqui de várias opções de conexão, vou usar a opção por drivers nativos, tá? Ah, tá. E aqui eu posso clicar em Done já. Para a gente fazer a conexão, na verdade, tá, ele tá criando, tá, pessoal? Ele vai me fornecer já uma URL já completa certinho, então por isso que eu nem estava me preocupando em já ir pegando os dados de conexão, nome de usuário e senha, tá? Apesar de ele já ter mostrado, né? Não precisa, pode ir seguindo aqui que daqui a pouco a gente pega uma URL completa já com todos os dados, ok? Então vamos aguardar um pouco. Bom, levaram alguns minutos aqui para ele terminar de gerar o cluster, tá? Quando ele termina de gerar o cluster, vai aparecer um botão aqui, se não me engano, Add Data, né? Tipo, adicionar dados. Você pode clicar nele, que foi o que eu fiz. Ah, só que aí ele vai mostrar, né, algumas opções ali de adicionar dados, né? Você pode ignorar e voltar, tá? O que você retornar, ele vai apresentar para você já essa opção de já ir para o gerenciamento das collections, tá? Então, em vez de a gente já adicionar dados pré-definidos, a gente só clicou ali só para ele já pré-configurar os dados, né? E assim, pré-configurar o cluster. E agora você pode vir aqui em Browse Collections, tá? Ele já vai, né, te entregar essa página onde ele exibe um banco de dados de exemplo que ele já deixa criado, tá? Esse Sample Mflix, ok? Bom, a gente não vai utilizar esse banco de dados, né? Mas a gente já consegue explorar ele e entender o seguinte: dentro desse nosso cluster, a gente tem um banco de dados e dentro desse banco nós temos as collections, tá? Então, cada collection aqui, ó, ele já traz um conjunto de dados só de exemplo, tá? A questão é, a gente faz a conexão no banco de dados, tá? E a partir do momento que a gente fez a conexão no banco de dados, a gente consegue gerenciar todas as collections que estão ali dentro, ok? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um banco de dados que é o que a gente realmente vai utilizar. E essa nossa aplicação de exemplo que nós estamos desenvolvendo, ela vai simular de forma bem simplificada um sistema acadêmico, tá? Onde vai ter cadastro de estudante, de disciplina, tá? Então, eu vou chamar aqui de acadêmico. Acadêmico, ok? Aqui, collection, acredito, na verdade é obrigatório já, né? Então, deixa eu criar uma coleção aqui já pré-definida. Vou chamar aqui de estudantes, tá? Ok, create. Então, eu criei o banco de dados acadêmico com uma collection estudantes. Beleza? Depois a gente consegue ir adicionando outras coleções, tá? Ele só me obrigou a criar pelo menos uma coleção aqui no ato da criação do banco. Então, veja, aqui dentro do meu cluster, aquele banco que ele trouxe de exemplo continua aqui, tá? Mas a gente vai estar explorando, na verdade, esse banco acadêmico, tá? Com as suas collections. Então, está feito aqui, nós criamos um banco de dados, nós criamos uma coleção. Agora vamos realizar aí a conexão, tá? Então, eu vou retornar aqui, tá? Vamos retornar aqui, clicar aqui no nome do meu projeto, que aí eu tenho a opção aqui, ó, de conectar, tá? Então, connect, tá? Novamente.
Ele vai me dar aqui a opção drivers. E aí ele me fornece a URL. Porém, não sei porquê, mas essa URL normalmente ela já vinha com a senha aqui. Tá? Mas dessa vez não está aparecendo a opção. Então nós vamos ter que copiar do jeito que está e depois acrescentar a senha e acrescentar o nome do banco. Tá? Então aqui dentro, pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, mongoose, mongoose.connect, e aí aqui vai a string de conexão. Essa string está indicando tudo que a nossa aplicação precisa para chegar até o banco de dados e se autenticar e acessar. Tá? Então, primeiramente, a gente está especificando o que nós queremos acessar. Tá? Aí, depois, nós temos aqui, ó, nome do usuário do banco e a senha que eu vou ter que inserir. Tá? Aí, arroba, o nome do meu cluster, que como eu não mexi, ficou como cluster 0 mesmo. Enfim, tem aqui a URL para ele conseguir chegar ali na aplicação Mongo que a gente criou aqui na plataforma, né? E os dados de conexão, tá? Agora eu vou precisar completar. Então, vamos lá. A senha do meu usuário, né? Foi aquela que ele chegou a criar, mas eu não copiei porque normalmente ele já deixava aqui pronto, né? Então, eu vou vir aqui em Database Access, meu usuário do banco aqui, ó. Tá? Pessoal, uma coisa é o usuário do banco de dados e outra coisa é o usuário que a gente usou para se cadastrar aqui na plataforma. São coisas totalmente diferentes, tá? Você tem que pensar esse banco de dados aqui como sendo uma aplicação teste que a gente está criando. Tá? Então ele já criou aqui por padrão usando o meu nome, mas poderia ser qualquer um outro. Então, vou vir aqui em Edit e vou pedir para editar a senha. Tá? E vou clicar aqui em Auto Generate Secure Password. Ele vai gerar uma outra senha, não tem problema. Eu vou copiar, beleza? E já vou mandar ele salvar essa senha que acabou de ser gerada novamente. Ok? Então, como eu copiei, eu posso vir aqui tirar essa informação, né, e adicionar a senha de verdade. Tá bom? Adicionei a senha. Agora a gente já, teoricamente, já conseguiria se conectar no cluster. Tá? Mas eu não quero me conectar no cluster assim, eu quero me conectar direto no banco de dados. Então, qual foi o nome que a gente colocou no nosso banco? Aqui, deixa eu voltar, né? Foi acadêmico, né? Espero que vocês tenham feito igual. Então, a gente criou esse banco de dados acadêmico, é nele que eu quero conectar. Eu posso vir aqui então, ó, depois dessa barra, e já especificar acadêmico, tá? Aí ele já entende que eu estou conectando nesse banco de dados em específico dentro do meu cluster. Lembrando que o cluster aqui está simulando um servidor, tá? É como se tivesse um computador dedicado aqui rodando esse banco de dados para mim, tá? Beleza. Agora, eu vou colocar aqui algumas funções. É um conceito que vocês não devem conhecer, chamado promise, mas a questão é, eu posso colocar algumas funções que vão sendo chamadas após essa conexão estar estabelecida, tá? Então, vamos lá. O then é o que vai ser realizado se essa operação de conexão der certo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se der certo, é apenas na verdade nem precisava dessas chaves, né? Eu posso colocar mais direto já que é só um comando. Apenas um console.log falando aqui, ó, que a conexão foi estabelecida. Beleza? E aí, se acontecer algum erro, né? Aí ele vai executar o catch. Tá? E aí a gente tem o parâmetro erro aqui, né? Posso colocar erro em português mesmo. Tá? E aí eu vou colocar aqui algo parecido, né? Vamos lá. Ocorreu um erro ao conectar com o banco de dados. E aí eu consigo juntar esse erro, tá? Essa mensagem de erro que veio aqui, né? Caso esse erro aconteça, eu consigo exibi-lo também. Tá ok? Então,
essa é a função que vai realizar a conexão com o banco, ok? Pessoal, aqui vai ser bem, assim, essa função é o que a gente chama de assíncrona, tá? É um conceito que eu vou trabalhar melhor no próximo semestre, mas o que acontece aqui? Enquanto essa conexão está sendo executada, o fluxo de código continua executando, tá? E isso vai nos causar alguns problemas posteriormente. Então, para evitar isso, a gente vai colocar aqui um await para ele forçar com que esse código seja executado antes de passar, né, antes de o fluxo continuar. E aí, quando a gente coloca await aqui, tá, a gente fica obrigado a colocar a transformar a nossa função aqui em assíncrona, beleza? Então, é um conceito que a gente vai trabalhar melhor posteriormente. Mas por enquanto, né, já nessas próximas aulas, sempre que eu tiver algum método que eu vou disser que é assíncrono, a gente vai tratar desta forma. Então, já temos o nosso arquivo de conexão. Agora eu vou criar aqui o meu index, tá? Que é aqui que as coisas vão realmente acontecer, né? Então, o meu index, posteriormente, a gente vai ter toda aquela estrutura do Express, mas só para a gente testar a conexão no momento, eu vou importar esse arquivo de conexão que eu criei, né? Então, connect mongo recebe require ./database, que é a pasta onde o arquivo se encontra, e o nome do arquivo, tá? E aí, aqui eu posso pedir para ele, eu posso pedir para ele executar essa conexão, tá? Então deixa eu conferir aqui. Ah, tá. O nome da minha função ficou connect to database. Então eu poderia chamar dessa forma também, tá? Não precisa ser igual o nome do arquivo, não. Na verdade pode ser qualquer nome, mas para ficar mais claro, tá? Que a gente está importando essa função, eu vou colocar o mesmo nome. Então, connect to database. E aí, para eu forçar essa função a ser executada aqui agora, eu coloco abre e fecha parênteses. Beleza? Então, conectou ao banco de dados. No momento, eu não vou fazer mais nada. Eu só quero ver se ele conecta e eu espero que ele exiba esta mensagem aqui, ó. Conexão foi estabelecida. Tá ok? Então, vamos lá. Para executar o meu index, no momento, já que eu não configurei nenhum comando ainda aqui no package, tá? Eu vou rodar aqui, ó, node index, tá? Aperto Enter e aqui está, tá? Conexão foi estabelecida. Só para a gente simular uma situação de erro, eu vou mudar aqui alguma informação, deixa eu ver. Vamos mudar aqui a senha, eu vou tirar aqui a letra U da minha senha, tá? E aí, vamos lá, conecta novamente. Olha lá. Ó, ocorreu um erro ao se conectar com o banco e aí ele exibe a mensagem. Mongo Server Error, Bad Auth, né? Então ocorreu algum problema na autenticação, tá? Por quê? Porque minha senha está incorreta. Se qualquer outra informação aqui, né, meu nome de usuário, minha senha estiver incorreta, vai dar problema, tá? E antes de finalizarmos, só mais um detalhe, tá? Se você criar o seu cluster e depois demorar para tentar fazer esse acesso, se você fizer o acesso agora, mas amanhã tentar fazer, você pode acabar tendo um outro problema de configuração de acesso, que é o seguinte: o Mongo ele limita por padrão qual é o IP que pode fazer essa requisição, né? Então assim, a minha aplicação que está aqui no meu computador está fazendo um acesso a um servidor de banco de dados na internet, que é o Mongo, né? Que é a plataforma online do Mongo. Então assim, para evitar problema, né, de segurança, ele restringe, assim que a gente cria o nosso cluster, ele tenta restringir aqui o acesso ao meu IP atual, tá? Então, beleza, esse daqui é o meu IP atual. Só que acontece, nosso IP, nas nossas respectivas casas, eles são dinâmicos. Então, assim, nesse momento, meu IP é esse daqui, né? Mas amanhã pode mudar,
tá? E aí, você tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque se o seu IP mudar, aqui não vai mudar automaticamente. Ele vai ficar tentando restringir a esse endereço de IP. E aí você vai ter problema de conexão, tá? Então, assim, o que que você pode fazer, né? Só para vocês verem esse erro, vou deletar aqui, ó. Pronto, ó. Não tenho mais essa liberação de acesso, né? Então, mesmo que esteja tudo certo aqui, quando eu tento fazer a conexão, né? O que que vai acontecer? Vamos lá. Esperando a mensagem de erro aqui. Bom, pessoal, percebi que ia demorar para ele jogar o erro, né? Então eu pausei o vídeo por um instante. Então, olha só. Ele falou que não pôde se conectar a nenhum servidor MongoDB, né? Uma, uma razão comum para isso, né? É você estar tentando fazer o acesso ao banco de dados a partir de um IP que não está liberado, tá? Então é o que aconteceu aqui. O IP do meu computador aqui, da minha rede, não está com permissão de acesso para fazer essa conexão, tá? Então, assim, você tem que ficar atento a isso, porque de um dia para o outro seu IP muda e esse erro vai acontecer. Então você pode adicionar aqui, ó, o seu IP sempre que der problema, ok? Você pode adicionar seu IP, ou, né, uma forma mais fácil, talvez, só que ela só serve para teste, né, para um ambiente assim, de desenvolvimento mais sério, isso daqui não seria uma boa alternativa. É clicar aqui, ó, em liberar acesso de qualquer lugar, tá? A gente também tem o botão aqui para adicionar o meu IP atual, né? Então, bom, eu vou aqui com a primeira opção, tá? E aí ele já pegou meu IP atual. Mas se a gente clicar aqui, ó, de qualquer lugar, ele vai colocar esse 0.0.0, que é basicamente liberar o acesso a partir de qualquer computador, de qualquer rede, tá? Então, assim, a opção a parte interessante de usar essa opção é que você pode mudar da sua casa para o laboratório do IFMS, né, que são IPs diferentes, e vai continuar acessando, tá? Agora, por esses dias que pelos dias que vocês forem estar utilizando só em casa, né? Pode utilizar essa primeira opção aqui que o nosso IP não fica mudando com tanta frequência também assim, né? Então, beleza. Né? Eu posso fazer com que essa opção aqui seja temporária, tá? Mas não é o caso, eu vou deixar ela permanente, só que se meu IP mudar, eu venho aqui e reconfiguro, beleza? Confirmar. Ele demora alguns segundos aqui. Vamos lá, ó. Foi reconfigurada a permissão ao meu IP. Então eu posso vir aqui novamente e rodar esse meu index, que a conexão é estabelecida e está tudo certo. Beleza? Então na próxima videoaula a gente começa a trabalhar aqui já com alguma coleção.